Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube. Eu tenho bastante notícias no Santos nessa segunda-feira, hein? São poucas não, hein? O Santos fechou o patrocinador Master. Eu tenho informações sobre o Pedro Martins, entendeu? E vamos discutir também essa questão da direção técnica do Santos, né? Fica o César Sampaio, fica, vem alguém? Como é que tá a situação? Como é que tá pensando o Marcelo Teixeira, tá? Mas antes de começar a falar sobre tudo isso, vocês sabem, né? Se inscrevam no canal, deem um like, ative o sininho, porque tudo isso está ajudando a fazer esse canal crescer. Tô batendo quase 140 mil, gente. E eu conto com vocês e agradeço vocês todos também. Gente, é o seguinte, Santos anunciou hoje à tarde o acordo oficial com a casa de apostas 7K. Ontem quem assistiu o jogo viu, o Santos já estava com o patrocínio na camisa, já estava lá. Mas só foi anunciado hoje por quê? Porque só hoje foi assinado. Ô, senhor Mani, mas como é que jogou ontem se não tinha assinado o acordo? O que aconteceu ontem, até recebi uma mensagem de uma pessoa aqui, para a estreia de ontem, foi na base da carta acordo, para não perder o jogo da Globo, /TV aberta. Então, ontem não tinha contrato nenhum assinado. Mas foi feita uma carta acordo, entendeu? Para que nesse dia, ou seja, ontem, o Santos pudesse estampar a 7K na camisa, no patrocínio Master, e consequentemente também já se garantia em relação a esse contrato, tá? Contrato de 2 anos, 2 anos. O que vai totalizar, deixa eu ver aqui que eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que me falou sobre esse contrato. Olha, é o seguinte, esse contrato, ele vai variar entre 105 e 110 milhões no seu total, 2 anos, vai variar. Por que vai variar? Porque tem essas questões aí do bonificação, metas atingidas, etc e tal, vai variar em torno disso, entendeu? Agora, se isso são metas mais factíveis, tá? Então, atingindo essas metas, o que são metas factíveis? Ficar entre os 6 primeiros, bater semifinal no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil chegar até a semifinal, são coisas mais palpáveis. Se isso atingindo, o Santos vai pegar entre, vamos dizer, 110 milhões no total, entendeu? 110. Agora, o Santos, se ele de repente ele conseguir ir bem num campeonato, bate numa final, etc., isso pode chegar em 130, batendo em final. Batendo em final pode chegar em 2 anos, dependendo da quantidade não é a quantidade de finais, chega 1 ou 2, pode bater até 130 milhões. E a outra coisa que a pessoa me falou é o seguinte, se o Santos tiver a temporada perfeita, ou seja, o ano que vem, que esse ano já perdeu o Paulista, ganha o Paulista, ganha a Copa do Brasil, ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores e ganha o Mundial. Isso pode bater 160 milhões. Isso é o máximo, mas aí você tem que ter a temporada perfeita, entendeu? O que é mais factível nesse momento? O contrato chegar a 110 milhões em 2 temporadas. Repito, são objetivos, metas mais palpáveis. Repito, semifinal dali, semifinal aqui, chegar entre os 6 no Brasileiro, não é nada de outro mundo. Então, pode bater 110 milhões. Agora, se chegar numa final, mesmo que não ganhe e tal, já pode pular para 130. Atingindo a temporada perfeita, o ano que vem pode bater 160 milhões. Tá? O contrato, como eu falei para vocês, é de 2 anos. De 2 anos, tá? E aí eu perguntei para essa pessoa, vai ter alguma cláusula Neymar? Tem alguma cláusula Neymar? Por exemplo, ele não renova com o Santos, tá? Aí a pessoa respondeu para mim, sim, tem ajustes, uma discussão prevista, mas nada obrigatório. Nada obrigatório, entendeu? Vai se discutir, tal, mas o Santos não fez esse contrato com a 7K em cima do Neymar. Não foi feito. Até porque o mercado tá vendo, gente. Ele não consegue jogar. Então, tá todo mundo sabendo disso. Infelizmente, o Neymar é lesão atrás de lesão. Então, o Santos já fez um contrato com a 7K
sem condicionar a presença do Neymar. E com o Neymar jogando e o Santos atingindo as tais de metas, pode bater 160 milhões no final dos 2 anos de contrato. Entendeu? O contrato começou, na verdade, ontem, né? Por conta dessa carta acordo que foi feito, e vai até 20 de abril de 2027. Bom, essa é uma questão. A outra questão. O Santos fechou com a Novibet um contrato de 2 anos. Com bônus e variáveis, etc e tal, poderia chegar a 185 milhões. Essa mesma pessoa falou para mim. Tá? 185 milhões. Mas o que já estava garantido, 60 por ano, totalizando em 2 anos, 120. Chegaria a 135 milhões, atingindo metas, mas aquelas metas mais lá em cima, entendeu? Tava tudo certo. Aí a pessoa me disse, Sormani, no dia da assinatura do acordo, a Novibet roeu a corda com o Santos. Tava tudo organizado, Santos e Novibet. Tudo. A pessoa escreveu para mim, de estampas nas camisas, a coletiva de imprensa, tava tudo prontinho. No dia D, a Novibet, sem dar qualquer explicação, puxou o carro, roeu a corda. Qual é o resultado desse comportamento da empresa da Novibet? O Santos está avaliando entrar na justiça contra a casa de apostas. Por quê? Porque ao alinhar com a Novibet, o Santos deixou de negociar com outros patrocinadores massa. Não, esse valor nos agrada. Pum, freou. E ao deixar de negociar, os caras também não interessa, então para nós também não interessa mais. Além disso, o Santos perdeu tempo, porque a Novibet pulou fora. Então, é essa informação também que eu quero trazer para vocês. O Santos avalia entrar na justiça, processar judicialmente a Novibet. Tá bom? Não é algo assim tão simples, mas o Santos avalia, porque ele se sentiu muito prejudicado nessa questão. Fechou um acordo menor do que tinha acordado com a Novibet. A Novibet era 60 milhões por ano. Esse vai dar, na melhor das hipóteses, 55 por ano. Entendeu? São 10 milhões a menos. Ok, tem as metas, não se sabe até onde pode chegar. Mas é isso. Repito, o Santos estuda processar a Novibet. Ponto. Outra coisa, gente, a respeito do Pedro Martins. Pedro Martins, já falei para vocês ontem. Se esse pirralho, qual é o sinônimo de pirralho? É criança. Se esse pirralho não mostrar serviço, eu não vou sossegar aqui. Porque eu descobri hoje que ele ganha 300 pau por mês. Vocês acreditam? 300 mil reais por mês. E ele acumula no Santos os cargos do Paulo Brax e do Galo. O Brax ganhava por mês 100 conto, 100 milhões. 100 milhões. O Galo ganhava, até foi o Rodolfo Gomes que deu essa informação, 145 milhões. Os dois somados, 245 milhões. O Pedro Martins ganha 300 pau para fazer cagadas. Que é o que ele está fazendo até agora. Tá, tudo bem, vai. Vamos dizer assim. Ele contratou o Caixinha, que era o cara que o Marcelo Teixeira queria. Era o cara que o Marcelo Teixeira queria. Mas, gente, e mais nada. E mais nada. Porque a vinda do Roleiser para o Santos, que é a maior contratação da história do Santos, quem trouxe o Roleiser foi o Caixinha. Quando o Caixinha liga para ele, isso aí saiu em tudo quanto é lugar. Liga e fala assim, pô, vem pra cá, porque o Botafogo não tinha técnico, etc e tal, vem pra cá, eu sou seu, quero te usar, etc e tal. Seduziu o Roleiser. Era um trabalho de quem? Do Pedro Martins. Então, gente, é o seguinte, Pedro Martins ganha no Santos 300 mil reais por mês. Foi a informação que eu obtive. Gente, isso é salário de jogador bom. Não é aquele jogador top.
mas é de um bom jogador. De um bom jogador. Ou então você pega esses 300 contos e você economiza. Porque, sinceramente, gente, eu estou começando a ficar desconfiado dessa função. Porque, porra, o Flamengo montou aquele baita time. Tinha CEO, tinha gerente de futebol, né? Era o Paulo, era o Marcos Braz. Marcos Braz, não ganhava nada. Não ganhava nada. Trabalhava de graça. Ah, senhor Mani, mas o Palmeiras tem. Começou com o Alexandre Matos, depois veio o Anderson Barros. É verdade. Mas você conta nos dedos, os caras são bons. 300 pau pro Pedro Martins para fazer isso, para dar aquela entrevista coletiva desastrosa. Quando ele jogou no ventilador, criticou todo mundo, falou mal do Santos, da história do Santos, do jeito que o Santos se comporta e se conduz. Tanto que no sábado, quando a torcida jovem e outras organizadas, a Sangue e também mais algumas outras estiveram lá no CT do Santos, que foram lá conversar com os jogadores, comissão técnica e também a direção, o papo com os jogadores e comissão técnica foi isso que eu apurei isso aí hoje. Foi de um jeito, foi mais uma, sabe, de apoio, pô, estamos com vocês, papapá, papapá. Mas quando chamaram o Pedro Martins no cantão, os caras foram lá e... É isso que vocês estão entendendo mesmo. Ô, meu, que história é essa? Você tá vindo jogar contra? Tem algum problema para resolver? Lava a roupa suja em casa. Não tem que vir a público falar tudo aquelas porcarias que você falou. Os caras foram no Pedro Martins. E eu estava vendo hoje um vídeo do Fabiano Fará. Ele falou, se até o final de semana o Santos não tiver contratado um treinador, ele corre o risco de ser demitido. Eu já acho mais difícil. Porque o Pedro Martins foi empurrado goela abaixo. Você sabe da história. Presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, adiantou toda a cota, porque não é permitido, de acordo com os estatutos da Federação Paulista de Futebol, você adiantar toda a cota. E o Santos já adiantou. Inclusive cota do ano que vem. Aí o Reinaldo Carneiro Bastos chegou pro Marcelo e falou assim, beleza, mas agora eu preciso de um favor seu. Qual que é? Tem lá o Pedro Martins que eu queria que você colocasse como CEO do Santos. O Marcelo Teixeira engoliu. Agora, como é que ele vai demitir o cara? Precisa de mais bobagens. Entendeu? Porque o Pirralho, até esse momento, ele tá fazendo muito pouca coisa. Mas o Marcelo Teixeira quer ter mais subsídios para chegar pro Reinaldo Carneiro Bastos e falar assim, Reinaldo, pô, cara, não dá, meu. Olha aí, ó, a gente não consegue contratar técnico, o cara vai pra entrevista coletiva, fala um monte de abobrinha. O principal jogador do Santos, ele não conseguiu contratar, quem contratou foi o Caixinha. Cara, não dá, meu. Como é que eu vou fazer? O Santos, do jeito que tá, pode cair pra Série B. O Marcelo Teixeira, eu tô imaginando um diálogo desse para justificar a saída. Mas nesse momento eu acho um pouco difícil. Mas tomara que o Fabiano Fará tenha razão. Se ele não arrumar ninguém até o final do ano, que seja demitido. Que seja demitido. Porque ele não me parece competente. E já falei, tem só 32 anos. Ninguém com 32 anos, à exceção dos gênios, e ele não é, tem experiência para acumular um cargo desse. Não adianta, meu companheiro. Tudo na vida é vivência. Tudo na vida é experiência. Você tem que viver, você tem que ter experiência, crescer, amadurecer. Com 32 anos é difícil, meu companheiro. É muito difícil. É muito difícil. Com 32 anos você tem que ser jogador de bola e não senhor de time de futebol. Como é que é o Gil, que tem 37, multicampeão, vê um cara com 32 falando lá? Ah, não dá, né, gente? Não dá, né? O César Sampaio, multicampeão com o Palmeiras, finalista de Mundial, vice-campeão do mundo com a seleção brasileira. O cara vê lá, 32 anos. É duro, duro. Tá vendo o que dá? Isso foi reflexo do Andrés Rueda, que obrigou o Marcelo Teixeira a adiantar a cota para fazer frente aos gastos do Santos. Aí o ano que vem, senhor, ele não vai ter, mas o ano que vem já tem essa cota aí do patrocinador master, já pode chegar outras coisas mais. Tá vindo dinheiro da televisão. Mas tudo isso foi reflexo do maledeto do Andrés Rueda.
E já que o assunto é treinador, a pergunta que se faz nesse momento é essa: como é que faz? E se não arrumar ninguém? Vai ficar o César Sampaio? Gente, ele foi um desastre ontem contra o São Paulo. Um desastre. Ele foi muito ingênuo. Muito ingênuo. Jogou extremamente exposto contra o São Paulo. 50 mil pessoas empurrando o time. São Paulo que a gente sabe que se no segundo tempo abre o bico, no primeiro tempo ele é muito intenso. E o Santos jogou completamente exposto. Com um volante só. Eu adoro o Gabriel Bom Tempo. Mas do jeito que tá, ele sobrecarrega demais o trabalho do Schmidt, gente. O Schmidt corre sozinho. Porque o Gabriel Bom Tempo marca pouco. Porque só cercar também não adianta. É preciso cercar e saber cercar. Saber combater. Para de repente você tomar a bola. Que nem o Schmidt faz. Mas o Schmidt, além de estar jogando sozinho, ele é um jogador lento, pesado. Como tá jogando sozinho, marcando sozinho, ele cansa. Ele cansa. Vocês viram no segundo gol de São Paulo. Primeiro gol ele errou, um passe. No segundo gol ele não consegue acompanhar o menino da base lá de São Paulo. São Paulo que, repito, jogou sem Oscar, Lucas Moura, Caleri, o Luciano ficou no banco, Arboleda, o outro foi no banco, Alan Franco. Pô, o Zubeldia mudou quase que meio time. Só jogou com o time misto do São Paulo. Não conseguiu ganhar. Foi muito mal o César Sampaio ontem. Muito mal. Muito mal. Foi muito ingênuo. Ainda mais ele, um jogador que foi um volante de altíssimo nível. Ele sabe, gente, pelo amor de Deus, que esse setor do campo não podia ficar exposto do jeito que ficou. O que aconteceu? São Paulo deitou a Globo. E ganhou o jogo. Então eu que estava empolgado no primeiro momento com o César Sampaio, mas eu falei aqui nesse vídeo e torno a dizer, sempre deixei claro, o César Sampaio foi bem contra o Atlético, a entrevista foi comovente, é o menino da Vila, tá procurando espaço, mas ele precisava ter feito alguma coisa melhor no jogo contra o São Paulo. E eu falei, vamos esperar o jogo contra o São Paulo. Se jogar bem e ganhar, legal, aí você já vai, opa, a solução está em casa. Eu até fiz uma comparação. O César Sampaio pode ser para o Santos o que o Luiz Felipe está sendo para o Flamengo. Entendeu? Pode ser, podia ser. Mas o jogo de domingo, de ontem, olha, foi preocupante a ingenuidade dele. Preocupante. Então, o que fazer se não arrumar ninguém até o final de semana? Gente, vou falar uma coisa para vocês. O Rodolfo Gomes, que é um amigão meu, né? Vocês sabem, sempre cito ele aqui, porque eu converso bastante com ele. Ele fez um vídeo lá pro canal dele, Vem Pro Peixão, sugerindo o Ramon Dias. E eu mandei para ele uma mensagem, falei, Rodolfo, você enlouqueceu, pô. Você enlouqueceu. Não dá. Gente, mas depois do que eu vi ontem, e depois de a gente olhar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, eu começo a achar que o Ramon Dias pode ser uma solução. Porque o trabalho do Ramon Dias é trabalho exatamente desse tipo. Para time que está aonde o Santos está hoje. Foi assim no Vasco, foi assim no Corinthians. E esse ano ele acabou de ganhar o Campeonato Paulista. No ano passado, a campanha do Corinthians com o Ramon Dias, no segundo turno, foi a segunda melhor campanha. Só perdeu para o Internacional. Agora, na somatória dos dois turnos, o Botafogo bateu o campeão. Mas o Ramon Dias não tem nada a ver com o trabalho feito no primeiro turno, que era do Antônio Oliveira, do português. O trabalho do Ramon Dias começa no Corinthians no segundo turno. E ele bate vice-campeão, só não tem a melhor campanha do que o Internacional. Tira do sufoco do rebaixamento, leva para pré-Libertadores, bate campeão paulista, foi semifinalista da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Não é isso que nós queremos? Resultado? Claro. Como é que vai atingir metas e para ganhar mais dinheiro do patrocinador master? Se você tiver desempenho em campo. O Ramon Dias é um cara experiente, gente. Já foi campeão até da Libertadores, com o River Plate. Então, eu que no primeiro momento falei, Rodolfo, você enlouqueceu, pelo amor de Deus, o Ramon Dias não. Mas ninguém quer o Santos. O Santos foi atrás do Tite? Não. Foi atrás do Dorival? Não. Foi atrás do São Paulo, depois da entrevista desastrosa do Pedro Martins? Não. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Vai pegar quem? Fernando Diniz? Pelo amor de Deus. Tá louco.
O Ramon Dias, a gente pelo menos sabe que para times desse tipo, que nessa situação, ele funciona. Que a situação do Santos tá lá embaixo, brigando nesse momento para não ser rebaixado. E como o campeonato está no começo, só foram 4 rodadas, se ele tiver um desempenho como ele teve, se ele tiver um desempenho no Santos, como ele teve no segundo turno com o Corinthians no ano passado, no Campeonato Brasileiro, pô, o Santos vai chegar lá em cima, gente. Eu acho que o Santos não pode perder tempo. Não pode. E me preocupa essa passividade do Marcelo Teixeira. Me preocupa muito. Ah, não sei o que, não sei o que lá, papapá. A entrevista que ele deu lá depois do jogo, lá no Morumbi ontem, não, estamos tá no caminho certo, tá dando tudo certo, o Santos não vai brigar para ser rebaixado, o Santos vai brigar lá em cima. E o tempo tá passando. Não tem técnico. Tá lá embaixo na zona do rebaixamento. Então, gente, alguma coisa precisa ser feita. Tá bom? E aí, gostaram do vídeo? Deixa um comentário. Já sempre falo para vocês e reforço uma vez mais. Eu leio quase todos. Eu leio os comentários. Eu leio quase todos. Tá bom? Conto com vocês. Nos falamos.